PL do estupro e como a direita e a esquerda estão lidando com o emocional dos eleitores. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais no espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde ou complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp, no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com Marcial, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. 14 de junho, sexta-feira, são agora 6 horas da tarde. E está o maior reboliço nas redes sociais, excepcionalmente onde as parcelas ou a parcela do eleitorado brasileiro é mais engajada, ou seja, aqueles 25%, 30% mais à esquerda, aqueles 25%, 30% mais à direita, estão em polvorosa nas últimas semanas, nos últimos períodos. E isso se acentuou agora com o tal PL do estupro, uma aberração política, jurídica, nome que você queira dar, capitaneada pela bancada fascistoide do Congresso Nacional, que neste momento conta com um apoio ali do Arthur Lira, em que equipara uma mulher que faz um aborto, mesmo vítima de estupro, em assassina, né? Dá penas maiores àqueles que cometeram homicídio. E os argumentos são os mais toscos, inclusive os caras vão na televisão e dizem que a pesquisa sobre a coisa é Deus, é a fé, enfim. Mas vamos lá, vamos tentar racionalizar um pouco essa discussão. Se esse PL passar no Congresso, o que não é tão fácil quanto parece, apesar das votações a toque de caixa que o Arthur Lira fez na Câmara de Deputados pela urgência, o STF deve derrubar esse PL, porque esse PL será judicializado. O Arthur Lira já recuou, já sinalizou que não é toque de caixa, que o fato de urgência não tira a discussão, etc. Aí estão colocando que uma proposta de que a pena do estuprador aumente e acabe e fique maior do que o da mulher que fizer aborto por conta de estupro, enfim. Mas, de todo modo, com esse recuo tácito dele, inclusive por conta da reação que veio muito forte de amplos setores da sociedade brasileira e não somente dos setores mais à esquerda, ele deu uma sinalização muito forte para a bancada fascista na Câmara de Deputados e amarrou mais ainda os votos para a sucessão da mesa diretora da Câmara de Deputados. Eu falo um monte disso aqui no canal, enfim, e às vezes eu tenho a impressão que muita gente acha que isso é muito pouco, mas não é. Presidir a mesa da Câmara de Deputados significa ter muito poder, ainda mais nesse parlamento hipertrofiado de poder e que controla, infelizmente, uma parcela significativa, inclusive, do orçamento da União. Já o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, sinaliza o oposto, tanto no rito, né, dando alfinetadas no Arthur Lira, dizendo que não jamais o tema iria a plenário direto, quanto na opinião sobre o tema, em que ele afirmou corretamente que tirar um feto não é o mesmo que tirar uma vida, cometer um assassinato. Mas a direita, e isso é importante, que é o objetivo palpável dos caras em cima dessa questão, é usar essa narrativa falsa de fé, de proteção às crianças, de coisa que valha, para arregimentar, fortalecer, consolidar eleitores para as eleições, seja as de agora, de 2024, e, consequentemente, as de 2026. A esquerda reativa, e
convenhamos, tem uma boa dose de razão em reagir, deve reagir, mas saber como reagir, enfim, acaba se perdendo nessa disputa e meio que passa a tirar para todo lado. Né? É culpa do Lula, é culpa do vento, é culpa de não sei quem, é culpa de não sei quem, enfim. Então precisa não reagir a uma coisa, ser reativo de forma inclusive cega é outra. E esse comportamento de ambos os lados, a direita pautando não debate, pautando falsas polêmicas, permeando, recheando o debate público, político, público de pautas morais, e a esquerda reativa, sem ter foco, né, apenas agindo na reação, ou seja, não tentando trazer para si o debate, ajuda a bagunçar a política. E a política bagunçada afeta a economia. Não, a gente não pode ter uma economia azeitada ali e tal, enfim, arrumada, com a política bagunçada. Você até pode ter a política azeitada, sem turbulência, e a economia ruim. Mas o oposto é impossível, não tem como ocorrer. E com a economia assim, nessa coisa toda, mais a política bagunçada, enfraquece o governo Lula. E você pode ter a opinião que for sobre o governo Lula, mas o governo Lula, na conjuntura internacional e brasileira que a gente tem hoje, é a principal trincheira contra a ascensão do fascismo no Brasil, desse neonazifascismo no Brasil. E o governo Lula sofre com essa bagunça, enfim, na política, que afeta a economia, diante do cenário em que ele já tem muita dificuldade no Congresso Nacional. Dificuldade essa que aumentou nas últimas semanas. Daí os ânimos mais exaltados, tanto a direita achando que a iminente derrota do Lula vai cair na semana que vem, tanto a esquerda, que acha que está tudo acabado, etc. Enfim, ou parte da esquerda, né? Melhor dizer. E essa coisa toda se dá essencialmente a direita joga essa coisa toda agora, essencialmente por duas razões. Primeiro, as eleições das mesas diretoras. Você manter o controle da Câmara e do Senado significa você manter o controle de uma fatia vigorosa do orçamento da União. Significa, inclusive, você negociar, barrar pautas, avançar outras, enfim, você ter esse controle todo que a gente tem visto. E num Congresso muito ruim, você tem uma parcela da extrema-direita extremamente mobilizada, engajada, em um centrãozão mais fisiológico do que quem cunhou, inventou, criou a palavra fisiologismo. Né? E as eleições de 2024 são as preparativas, assim são entendidas, para as eleições de 2026, essencialmente para as eleições da Câmara de Deputados e para o Senado Federal. Da Câmara até mais do que para o Senado, porque as eleições do Senado são aquelas eleições chamadas majoritárias, né? Então, o eleitor médio ele tem mais condições de entender ali quem são os candidatos e tal. Nas eleições proporcionais, não. Vai pela troca de favor, vai porque o padre ou o pastor está indicando, porque o vereador, porque está o prefeito, pelas lideranças de bairro, comunitárias, enfim. Os parlamentares brasileiros, eles aprenderam a usar o seu poder ampliado diante do executivo. Desde o golpe de 2016, desde a Dilma ali, das jornadas, enfim, o poder do parlamento brasileiro ele vem aumentando muito, e aumentando muito no sentido de gerenciar o orçamento da União. Veio as emendas impositivas, depois veio o orçamento secreto, aí veio impositiva de novo, aí tem impositiva de comissão, de bancada, de cor de cabelo, de todo tipo. Ou seja, é uma fatia muito grande que o Congresso come do orçamento da União. E todo o ônus de fazer isso fica com o Poder Executivo. O Parlamento não tem nada a ver com isso. E aí, cada vez mais, eles vão impondo um parlamentarismo torto e torpe. Ao Centrão não interessa golpe, porque golpe resulta em mais confusão ainda na política e, eventualmente, a suspensão do pagamento das emendas, que é para isso que essa turma está lá, para ter acesso às emendas parlamentares. Também não há essa unidade toda, como faz parecer, na classe dominante. Pode até ter em arrumar um substituto ao PT, enfim,
mas não significa necessariamente voltar com a extrema-direita. No limite, eles topam ali agora com o Tarcísio, né? Que é a extrema-direita trabalhada no Palmolive, ali, aquela coisa toda. E veja, o Lula, além disso, o Lula, mesmo com todas as dificuldades, ainda mantém razoáveis índices de aprovação. No limite, nós temos no Brasil hoje o resultado do segundo turno de 2022, né, que é acolá. Varia um pouquinho para sim, para um lado, para o outro, mas no grosso modo, se você pegar a média de todas as pesquisas de opinião, avaliação que vem, vamos lá, está no 50-50. Então isso é mais um impeditivo a dar golpe. Quando aconteceu com a Dilma, em 2016, ela estava com muito pouco índice de aprovação. Então, foi mais fácil. Com o Lula, até agora, não temos isso. É muito diferente isso. Mas a bagunça na política, que afeta a economia, esse tipo de coisa, joga para a redução da aprovação do Lula. E nesse contexto atual que a gente tem, né, desses índices de aprovação, como eu falei, 50%, que a gente tem um acirramento e uma calcificação política em boa parte do eleitorado. Aqueles 25, 30, o Lula é bom, aqueles 25, 30 para a direita, o Lula é muito ruim, e o centro fica flutuando. O centro não centrão, o centro eu falo esse miolo do espectro entre os eleitores, o que eu chamo de eleitor médio, né, o eleitor médio. A fascistada, ela vive da bagunça, da desordem política para se fortalecer. Porque ela vende a falsa narrativa de ser antissistema. Mas ela é fruto do sistema. Ela, na verdade, ela é o acirramento desse sistema que a gente tem. Seja o socioeconômico, seja o político. Mas ela vende essa falsa narrativa. Como? Tirar ministro, impedir cristofobia, essas besteiradas tudo que eles vendem para esse público cativo deles. Essa ventania ela vai cessar, ela vai passar. O problema é a gente saber o que estará em cada lugar quando essa turbulência passar. Repito, essa onda agora vem porque nós estamos chegando nas eleições municipais e, principalmente o Arthur Lira, quer a definição logo do nome para a sucessão dele, porque nós vamos entrar num recesso branco do Congresso, vamos ter as eleições, o Congresso volta para votar somente o orçamento de 2025, gira o ano, quando o Congresso volta em fevereiro, são as eleições das mesas diretoras da Câmara e do Senado. Isso vale para a Assembleia Legislativa e câmaras municipais também. A volta, o primeiro ato de 2025 são as eleições das suas mesas diretoras. Se a esquerda e a centro-esquerda seguirem agindo somente na base da reação, vai continuar perdendo a disputa política, principalmente nesses espaços onde as figuras mais engajadas, a parcela do eleitorado mais engajada que a política está ali, comentando, acompanhando, debatendo. É bem verdade também, entre não precisa adorar a pílula, que o governo precisa achar melhor o tom político para lidar com essas coisas todas e passar a, pelo menos, dividir as rédeas das coisas, do debate público, da política. Tem muita questão que o governo meio que reage também. Então, isso também é muito ruim, ainda não encontrou o tom. O Zé Dirceu tem feito vários artigos, dado entrevistas falando muito nisso, assim. Meio que achar esse tom, assim, ele faz alguns apontamentos do que ele acha que deveria ser, focar em determinadas pautas e tal, mas o governo em si ainda não achou, ainda é muito difuso esse governo. Mas nesse momento de turbulência, uma ação mais ríspida, uma ação mais aguda, ela é politicamente mais difícil de fazer, até porque ela é mais arriscada de fazer. Você não pode ajudar a esticar mais a corda, tem que agir com muita inteligência. Então, agir na turbulência é muito só o empurra assim, não, está vindo muito para perto, joga para cá um pouquinho. Mas é preciso, nesse meio tempo, ir formulando, pensando, arquitetando como agir para, pelo menos, como eu disse, dividir as rédeas das coisas da política no Brasil. Que nesse momento o debate público é muito pautado pelo Congresso. E aí, nesse momento, o Congresso flerta, o presidente, Arthur Lira, principalmente, flerta com a extrema-direita, porque o Lula, o governo, ainda não fechou o nome com ele
para a sucessão da Câmara de Deputados. Arthur Lira chegou a dizer que Lula teria poder de veto e tal, isso foi lá para maio. Quem garante? Muito provável que o Lula já tenha vetado algum nome dele e ele está putinho da vida com isso. Né? E a pressão que os caras fazem vem da pauta de costumes, e aí há relação com o Congresso, sempre essa coisa, a relação é ruim, articulação, todo esse tipo de coisa, e a questão econômica, e aí vai com a direita não bolsonarista, digamos assim, tem imprensa, tem aquela coisa toda, enfim, porque a classe dominante, ela joga para apertar todos os lados. Você tem uma pauta que não é muito dela ali, ela surfa a onda e tal, pode até concordar mais no banco, porque a ela interessa é a economia mesmo, tanto faz que fez o resto, mas ela sente a fragilidade aqui, nessa coisa aqui, ela tensiona na questão da macroeconomia, mas pautar corte de gasto, toda essa coisa toda que está perdendo a economia, toda essa confusão toda aí. Então é preciso deixar a poeira baixar um pouco e agir assim que a visibilidade adiante voltar às vistas. Porque, por enquanto, está tudo muito revolto, né? Como se estivesse brincando de gatomia, né? Num quarto escuro e todo mundo trocando tapa. E isso é muito ruim. É preciso ter cuidado com isso. Não cair na pilha das manchetes do noticiário. Fica aquela ansiedade por uma reação forte, ríspida e aguda agora para botar freio, e isso não é muito assim, não. É fazendo isso, achando o tom, sabendo o momento certo de agir, estar preparado para quando o momento certo de agir, de pelo menos dividir as rédeas das coisas da política surgir, pegar essa rédea e pelo menos dividir ali, é preciso fazer isso para assim poder jogar esse jogo da política sobre as suas regras, sobre as nossas regras da civilidade, do debate democrático, etc., dentro dos limites que uma vida em sociedade permite, não deixando, inclusive, o fortalecimento e a ascensão, a consolidação ainda mais desse fascismo brasileira que está aí e, infelizmente, vai ficar um bom tempo ainda.